Bom dia, meus amigos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento mensal que fazemos, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro, junto com o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro e com a Associação dos Delegados de Polícia Federal no Rio de Janeiro. Essas três entidades fazem todo mês um evento aqui nesse hotel e hoje somos agraciados com esse tema tão importante que é o debate sobre o idoso. Se Deus quiser, todos nós chegaremos lá, né? Chamo para compor a mesa o delegado de Polícia Federal, Antônio Raiol, que vai conduzir os debates sobre o tema. Chamo a deputada Cristiane Brasil, que nos dá a honra da sua presença com seu trabalho com relação ao idoso. Gostaria de chamar também a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, corregedora geral unificada das polícias. O delegado titular da Delegacia do Idoso, da Polícia Civil, delegado de Polícia Civil, Marcos Cipriano. E a juíza da Vara da Infância, doutora Glória Luiza. Obrigado pela presença. Com a palavra, doutor Raiol. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar a todos os presentes e a todos os envolvidos na organização desse encontro, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, para tratar de um tema tão atual, um tema que merece toda a atenção das autoridades. E, como disse o Dr. Cleiton, todos nós temos a pretensão de um dia nos tornarmos idosos. Então, é um tema que mais cedo ou mais tarde vai ser do interesse direto de todos nós. E eu acho que eu fui convidado para ser o mediador dessa mesa aqui por ser o mais jovem idoso do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal. Eu recentemente ingressei nessa categoria, já tirei até meu cartãozinho de idoso para estacionar. Entendeu? Não me sinto idoso, mas a lei diz que eu sou idoso, então tenho que me conformar. Até nós vivemos ontem uma alteração no Estatuto do Idoso, que foi muito bem-vinda, que foi a criação, vamos chamar assim, da preferência especial, que é o idoso mais idoso, que é aquele maior de 80 anos. E eu acho isso muito cabível, porque, como eu disse para os senhores, eu recentemente, sexagenário, né, 60 anos, mas não me sinto assim, eu me sinto meio usurpando. Quando eu chego num lugar que tem lá fila, eu não vou entrar naquela fila ali, eu não me sinto necessitando daquela fila. E eu vejo idosos mais idosos do que outros. Então, isso cria, às vezes, uma... Eu já havia comentado isso com a minha esposa, que é advogada, essa questão, que tem idosos que são mais necessitados de uma atenção do que outros. Até porque hoje uma pessoa de 60 anos não é como era uma pessoa de 60 anos há 30 anos atrás. Então, essa alteração na lei foi muito bem-vinda. E nós estamos nessa mesa aqui com pessoas profundamente envolvidas e conhecedores do tema. Nós temos aqui a deputada federal Cristiane Brasil, que é uma pessoa que eu admiro à distância, até porque ela tem um DNA político, do qual eu gosto muito, que é aquela pessoa que fala o que tem que ser falado. E eu fico muito honrado de sentar aqui nessa mesa ao lado dela. Temos o delegado Dr. Marcos Cipriano, que é o titular da Delegacia do Idoso, a desembargadora Ivone Ferreira de Castro e a doutora juíza de direito, doutora Glória. E de maneiras que cada um dos participantes terá 20 minutos para fazer uma exposição e cabe a mim caçar a palavra, mas eu não vou fazer isso. Um delegado, uma deputada, uma desembargadora, uma juíza, que eu não sou doido. Então, eu espero que cada um fale dentro desses 20 minutos, mas então, conforme uma ordem pré-estabelecida, eu passo a palavra inicialmente para a excelentíssima senhora deputada federal, Cristiane Brasil.
Eu queria agradecer ao Cleiton pela oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje, ao Rafael Barcia também, que fez com que eu estivesse presente aqui no evento, agradecer a presença de todo mundo, de todos os organizadores, da minha equipe que está presente aqui também, dentre os presentes, a ex-secretária do Idoso do Rio de Janeiro, Carolina Chaves, que está aqui na frente, e dizer que, mesmo estando em Brasília, essa luta contra a violência à pessoa idosa, ela não pode terminar. Eu consegui lá convencer os meus pares do Centro de Estudos da Câmara dos Deputados a produzir esse documento, que é, em termos de produção intelectual, um dos mais bem classificados pelo conteúdo, etc. E o livro que mais saiu da Câmara dos Deputados, que mais vendeu até hoje, inclusive ele está esgotado na Câmara dos Deputados, que é tipo um milagre, assim, entendeu? Mas é porque os consultores legislativos que me ajudaram a escrever esse livro são todos professores de doutorado, mestrado, de universidades de Brasília, etc. E se chama Brasil 2050, os desafios de uma nação que envelhece. E, dentre os capítulos desse livro, tem um que trata especificamente da questão da violência, e muitos dos dados que eu vou apresentar aqui a vocês estão presentes também neste livro, que eu vou, infelizmente, não tenho como dar um para cada um, que realmente estou aguardando lá na Câmara que eles façam mais, mas pelo menos um para cada palestrante aqui. Eu vou pedir para o Maurício pegar. Tem um aqui que eu vou dar para o Cleiton, e os outros você pega para eu dar aqui para o pessoal da mesa. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vamos lá? Passa aí. Bom, outra coisa, né? Falar para quem já entende do assunto é um problema. Por isso eu pedi para falar primeiro, que se eu repetir, se vocês repetirem, vocês repetiram de mim, entendeu? Porque eu tenho certeza que aqui todo mundo sabe o que eu estou dizendo. E melhor do que eu, às vezes, entendeu? Então não vem com esse papo, não. No contexto de violência urbana que atemoriza o país, parcela considerável da população idosa vai se tornar uma vítima mais mais visada, digamos assim, pelos bandidos, pela própria situação da fragilidade, né, da mobilidade e da perda da força física que essas pessoas têm. Gente, eu tive um exemplo disso recentemente que eu estou horrorizada. Eu tenho acompanhado algumas reuniões de associações de moradores, e o pessoal de Copacabana, onde nós temos uma população idosa acima de 37% da população total do bairro, os idosos lá estão tendo que pagar pedágio para as famílias de população de rua para poder andar na rua. Vocês estão sabendo dessa história? Recebi relatos de pessoas que estão sendo vítimas de populações de rua que estão tendo que pagar pedágio para andar para lá e para cá. Isso é uma coisa que eu não tinha visto aqui no Rio de Janeiro, mas está virando uma nova modalidade de violência contra a pessoa idosa. Pagamento de pedágio para andar em via pública. Pode passar. Essa vitimização, muitas vezes, é tolerada ou consentida pelos idosos dependentes que ficam da assistência, e proteção dos familiares ou cuidadores. Como vocês sabem, a violência contra a pessoa idosa ela tem uma incidência maior dentro de casa, que é onde os idosos mais ficam, mas também acontece bastante na rua e em outros lugares. Vamos lá. As causas da violência, em geral, são a desestruturação ou reestruturação familiar, o ambiente propício para a violência doméstica, que são as separações, divórcios, novas uniões, a instabilidade financeira. Então, nesse momento de crise aguda econômica e de desemprego que a gente está vivendo, a gente sabe que essa violência já está aumentando. Os movimentos migratórios nacionais em busca de oportunidade de trabalho e participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, pois as mulheres hoje não são mais aquelas cuidadoras universais que eram há 20, 30 anos atrás. A gente teve que sair para trabalhar, os maridos já não estavam dando conta do orçamento doméstico, a gente mal cria os filhos, o que dirá
conseguir ainda tempo para dar atenção devida aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos parentes. A tipologia da violência: violência física, psicológica, o abandono também é uma forma de violência, a negligência, e é uma das formas de violência mais presentes no Brasil, é não cuidar do idoso quando você poderia. Violência financeira ou econômica, que tem também aumentado grandemente no Brasil, os casos de violência financeira ou econômica. Violência medicamentosa é também uma forma de violência. E essa que eu acho assim, uma das mais cruéis, que é a violência emocional e social, né? Você desrespeitar a dignidade, a autoestima e a identidade de uma pessoa que ultrapassou as barreiras dos 60, 70, 80, 90, 100 anos. Vamos lá. Principais dificuldades que as pessoas idosas manifestam quando elas são violentadas é o medo de possíveis represálias ou agravamento da violência, ainda mais quando a gente sabe que a maior parte agentes da violência contra a pessoa idosa são aqueles que mais estão próximos aos idosos, sejam eles familiares, em primeiro lugar, depois os cuidadores, enfim, os empregados e etc. Sentimento de culpa, vergonha, medo da chantagem emocional, desconfiança, sentimento de fracasso, isolamento social, dependência do cuidador e crença na normalidade da violência para com os idosos. Pode passar. E a violência no Estado do Rio de Janeiro, esse é um dossiê produzido pelo Estado de 2013. Tá? E um dos desafios dos principais que a área de segurança pública enfrenta, e que se ampliará futuramente, é do tratamento específico da violência contra as pessoas idosas. O motivo para essa preocupação é o atual processo de envelhecimento da população brasileira, e que no Rio de Janeiro a gente sabe que é um tambor para o Brasil, o Rafael está aí, e que reflete no Brasil inteiro, mas as primeiras coisas acontecem aqui. Vai lá. Você vê que até quebrar os estados, a quebradeira começou pelo Rio de Janeiro também. Evolução, então, da violência contra idosos no Rio de Janeiro, vocês podem ver que de 2002 para 2012, praticamente quase duplicou, e a escalada deve estar muito maior hoje. Percentual do registro de delegacia, isso aqui é óbvio. Tem uma delegacia do idoso, então tem um percentualzinho correspondente à delegacia do idoso, e nas outras é que realmente se concentram as denúncias e os registros nas delegacias de violência contra a pessoa idosa. Pode ir. Perfil da vítima. Você vê como tem muito mais pessoas hoje, né, acima de 60, na faixa de 60 e 70, são essas as pessoas que estão mais circulando, mas temos também bastante vítimas de 70 a 79, e assim por diante. Esse perfil da vítima ser mais branca é porque também se correlaciona com o fato das pessoas brancas terem uma situação financeira, infelizmente, maior do que as outras pessoas, né? E não tem muita distinção ali de sexo, apesar das mulheres ainda serem mais vítimas, até porque a gente tem, depois de uma certa faixa etária, temos 7 mulheres para cada homem, né? Na terceira idade também. Vamos lá. No ranking de delitos com vítimas idosas, aparece, então, aqui, segundo aquele dossiê, o estelionato, ameaça, a lesão corporal culposa, etc., etc., roubo transeunte, roubo de veículo, mortes. Esse dado aqui, que eu acho um dado relevante para todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá em Brasília. Morte sem assistência médica é um dado que, para mim, é relacionado à questão da negligência, que a gente falou que é um tipo de crime que está aumentando muito. Mas a falta de cuidadores, hoje, familiares, sociais, profissionais, a falta de instituições para cuidar dos idosos, com certeza é uma das causas dessa triste dado de violência contra a pessoa idosa, e essa causa de ranking, né, do delito para vítimas idosas.
Tipo de local do crime, então. Os idosos estão mais dentro de casa, violência dentro de casa. Via pública, condomínio, estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, etc. Dia da semana do crime que acontece. Domingo e sexta-feira, como dias importantes de se reparar, mas domingo os idosos saem mais de casa. Domingo as famílias estão mais em casa. E é um dado interessante da gente ver. Outro. Dia do mês, esse aqui é bem óbvio da gente fazer uma ideia por que acontece isso, né? No dia 1º do mês e no dia 10 do mês. Dia 1º um monte de gente recebe, dia 10 tem a outra parte do pagamento de um monte de gente, e até os bandidos já sabem disso, portanto, eles deixam para cometer os seus crimes nessas datas. Vamos lá. E a provável relação entre o autor e a vítima, aqui tem nenhuma, não sei se, enfim, se esse dado ele realmente corresponde à realidade. E amigo, vizinho conhecido, filho, outros parentes, companheiros ainda, comparecendo com um dado assim elevado, né? E etc. Ex-companheiro, né? Trabalho e outros. Vai. Quis botar um pouquinho para vocês das atividades legislativas sobre o tema. Tem um projeto de lei, que é o 7.350, que é de minha autoria, que tipifica crimes contra a pessoa idosa. Um outro projeto também, que eu sou autora, estabelece mecanismos céleres e eficientes de proteção ao idoso em situação de risco, que foi, inclusive, uma sugestão do Rafael. Projeto de lei 2029-2015, também de minha autoria, que é um projeto que eu sempre digo que é, para mim, um dos mais importantes de eu aprovar nesse meu primeiro mandato, que é a Política Nacional do Cuidado, para que a gente crie uma política única que trabalhe transversalmente entre os ministérios que são da assistência, direitos humanos, da saúde e outros, mas para dar um direcionamento maior sobre essa questão do cuidado, porque na falência da família, na falência do Estado e da sociedade, a gente tem que ter pessoas profissionais para cuidar daqueles que precisam, e não é só dos idosos, no caso. Toda a população vulnerável. São as crianças, os idosos, os portadores de necessidades especiais e de doenças raras. Então, esse projeto ele contempla essas hipóteses e, juntamente com ele, a gente está trabalhando para que a profissão de cuidador também seja regulamentada o mais breve possível. Isso não resolve o problema em si, mas até a própria questão. Pode passar. A própria questão da segurança pública ela não vai ser suficiente se nós não criarmos as políticas públicas e as estruturas sociais para darmos conta desse problema. Então, a minha grande busca, a minha grande briga em Brasília é para fazer com que tanto o governo quanto os deputados e senadores tenham a certeza de que a gente tem que trabalhar junto. E quanto mais criarmos políticas públicas, orçamento e etc., unificarmos essas políticas e dermos luz a elas, nós estaremos fazendo a nossa parte para não sermos nós também negligentes com relação ao envelhecimento populacional, que eu garanto a vocês é uma coisa que eu não quero ser. Tá? É isso. Acho que acabou. Esse é o livro. Como eu falei para vocês aqui, eu não tenho ele fisicamente, gostaria de dar um para cada um, eu vou dar para os palestrantes, mas tem ele em PDF na Câmara e é baixado gratuitamente. Então, caso vocês tenham interesse em ter esse livro também, está aí o endereço. Pode passar. O dossiê da pessoa idosa, que embasou o meu trabalho. E esses são os meus contatos, para caso os senhores e as senhoras queiram falar comigo. Muito obrigada e desculpa aí tirar vocês da mesa.